provoca muitos predestinados, onde eu provo e menciono grandes nomes da história que fracassaram na visão espiritual e enveredaram por outros caminhos. Um deles foi o tão conhecido Calvino, né? João não sei o que Calvino. Tem uma história desses nomes dele aí, mas enfim, conhecidíssimo como João Calvino. É de onde se tem os maiores relatos, de onde ferveu essa ideia chamada predestinação. E esse estudo justamente visa demonstrar a falsidade desta ideologia. Como? Pela própria Escritura. Eu não me preocupo com o que diz a predestinação, eu me preocupo com o que diz a Bíblia. Se eu conhecer a Bíblia, quando qualquer ideia ou ideologia vier até a mim, eu vou confrontá-la com a Escritura. Se passar na peneira da Escritura, muito que bem. Se não passou, acabou. Então, muitas pessoas, não é um erro não, mas muitas pessoas se preocupam muito mais em estudar outras religiões do que a própria Escritura. Não, eu tenho que conhecer para saber dos erros. Não. Conhecendo a verdade, automaticamente você detecta uma mentira. Isso é um relé que arma instantaneamente. Então, aí temos livros de seitas e heresias, temos livros falando sobre tudo, a presbiteriana e a sua maçonaria, os seus argumentos, um monte de coisa. Eu leio, mas aquilo nunca vai se tornar base para mim. A minha base sempre será a Escritura. Então, quando qualquer ideia surgir, se eu sei o que diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Se eu estudei, se eu sei o que diz a Bíblia, na hora que alguma ideia vem, alguma discussão, algum debate, o Espírito Santo saca a espada. Que espada é essa? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus? Tem que estar dentro de mim. Então o Espírito Santo, ele faz isso. Se eu estudei, se eu tenho conhecimento, ele saca essa espada que está dentro da gente, que é a palavra, solta nos nossos lábios e nós acabamos com qualquer doutrina, qualquer ideia, qualquer filosofia. Tanto que vocês já devem ter tido experiências de discutir com pessoas de outras ideologias, sei lá, e vocês veem que todo mundo é obrigado a se calar. Eu tenho vários relatos aqui impressionantes nesse ministério. Impressionante, de pessoas que chegam ao ponto de chorar diante dos irmãos. Vêm todos convictos, mas quando os irmãos começam a ser usados pelo Espírito e a multidão das palavras começam a vir, a pessoa só resta se calar. Pode não aceitar, porque todo mundo é livre, mas que tem que admitir que o povo desse lugar sabe de Bíblia, sabe. Ninguém nos convence a nada. Nós conhecemos Bíblia, é a nossa meta, a nossa ideologia é estudar Bíblia. E nós estamos preparando algumas coisas ainda ali, para jogar nesse nosso centro bíblico, que são coisas tremendas. Quem se dedicar dentro dessa salinha por um ano, vai dar aula para qualquer pastor renomado que exista, não só na nação brasileira, no mundo. Porque o conteúdo que estamos jogando ali dentro é inacreditável, é fora do comum. Vai depender da dedicação de cada um. Então, predestinação, a base mais forte foi começada com esse tal de João Calvino. Aí hoje nós temos um monte de palhaço aí, que é Miguel Ângelo, José Luiz Miranda de Jesus, aquele que se diz, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, homem. Tinha que botar ele e o Henri Cristo junto, né, cara a cara. Vem cá, dá para vocês decidir qual de vocês é, afinal? Porque um diz que é a reencarnação de Jesus, o Henri também diz que é a reencarnação de Jesus, não é isso? Inclusive o Henri, na televisão, né, me contaram, que eu não vi, essa eu perdi. Disse que encontrou a reencarnação de Judas. E o camarada, não sei aonde, ajoelhou diante dele e pediu perdão por tê-lo traído. Esse mundo é uma parada. Esse mundo tem cada piada, essa é nova. Essa você não tinha ouvido ainda não.
Essa é nova, não. Não foi catalogada ainda. Então, tinha que botar o INRI e o José Luiz frente a frente e perguntar, vem cá, afinal de contas, qual de vocês dois é a reencarnação de Jesus, hein? Ou será que é os dois? Então é isso aí, Jesus falou, viriam muitos, né? E enganariam a muitos. Essa gente, esse tal de José Luiz aqui, o que tem de seguidor, quer dizer, seguidor, né? Gente que vê ali um escape. A doutrina dele aceita tudo e todos. O camarada pode ser prostituta, pode ser homossexual, pode ser ladrão, pode ser o que for. Não precisa mudar nada. Deus te aceita do jeito que você é, né? Venha e fique, acabou a história. Então muita gente está se refugiando. Não tem discípulo lá, não tem realmente seguidores, mas são pessoas que estão se refugiando, mas é uma multidão muito grande. Então, irmão, a predestinação morreu durante um tempo, ela foi sepultada completamente, mas depois, no nosso tempo aí moderno, eu posso assim dizer, ela foi ressuscitada. Até aquele camarada da ex da Universal, agora ele voltou para a Universal, Renato Suete, até esse homem chegou a entrar com mensagens em lampejos de predestinação, numa época em que ele esteve associado a Miguel Ângelo e a José Luiz de Miranda Jesus. Ele também, Renato Suete, mercenário nato, né, criado por Edir Macedo, ia dar o quê? Ele também pregou durante um tempo predestinação. Então, o nosso estudo visa levar a pessoa a pensar, a meditar. E com a graça de Deus, na oração, ela vai chegar à conclusão devida. Porque aqui nós não impomos ideias, nós administramos conforme aquilo que Deus nos quer dar graça em administrar. Mas a decisão é de cada um. Amém? Uma coisa é o crente da porta para dentro, outra coisa completamente diferente é o crente da porta para fora. Da porta para dentro, ninguém está questionando a sua fé, ninguém está cobrando nada de você, você aqui não apresenta atitudes A, B ou C, mas lá fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, é lá que você vai encontrar, né? A selva de pedra, a nossa guerra, a nossa luta dentro da igreja existe, mas ela é bem pequenininha. Lá fora é um verdadeiro campo de batalha. Então, vamos seguir aqui. E eu vou procurar achar um ponto aqui em que a gente possa ganhar tempo. Diz que aí no segundo parágrafo, onde fala conforme o tema em questão, achou aí? Em cima do número 1. Conforme o tema em questão, observemos algumas passagens bíblicas. Em Hebreus 11, temos a famosa galeria dos heróis da fé. Conforme as abundantes passagens deste capítulo, veremos que todos os personagens tiveram que desprender alguma ação ou atitude. Isto demonstra que não eram inertes, nem tampouco predestinados. Na história de Abraão, nós encontraremos a expressão de que, tendo Abraão crido em Deus, isto lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15:6. Ora, como imputar por justiça a atitude de alguém que já estivesse predestinado, ou seja, programado para corresponder de acordo com o desejado? Que galardão merece alguém que não teve direito a escolher a sua atitude? Então é só um ponto que começa a revoltar os calvinistas, né? Os predestinados, porque eu começo a demonstrar que homens na Escritura foram recompensados por suas ações, por suas atitudes. Mas a predestinação diz que já está tudo traçado, já está tudo determinado. Ora, se eu já estou determinado a agir de uma maneira, já estou pré-fabricado para agir de alguma determinada maneira, por que a Bíblia diz que haverá recompensa? Por que a Bíblia diz que haverá galardão? Que recompensa eu vou dar para um computador que ele age, ele produz exatamente aquilo que eu estou esperando dele? Ele tem que produzir, ele foi fabricado para aquilo.
Eu não tenho nada para recompensar um computador, ele é morto. Ele não tem, a vontade dele não está em jogo. É isso que diz a predestinação, que a sua vontade não está em jogo. Eu sempre que toco nesse assunto, eu menciono de uma pessoa que esteve aqui e que foi dentro do gabinete desse servo do diabo chamado Miguel Ângelo e disse, a pessoa tipo se lastimou, né? Eu estou frequentando a igreja, mas a minha família não quer saber de Jesus. Miguel Ângelo disse para essa pessoa que esteve aqui nesse ministério e falou, não tem problema. Se eles já forem predestinados, eles serão salvos de qualquer jeito. Mesmo sem ir para a igreja, mesmo sem aceitar Jesus, ele disse isso. E não disse só para um, não. Né? E tem mais. Conversando com discípulos de Satanás, lá da igreja Cristo Vive, não sei se já mudou o nome, que muda o nome toda hora daquele antro. Conversando com discípulos de lá, essas pessoas falaram que todos já nascem predestinados. O camarada pode sair da igreja, pode ir para o morro, expressão que ele usou, né? Porque vagabundo não tem só em morro, viciado não tem só em morro, mas a expressão mais comum. A pessoa poderia até ir para o morro, fumar maconha, cheirar cocaína, pegar em armas, ir para a prostituição, que não tinha problema. Se ele já fosse predestinado, ele seria salvo de qualquer jeito. Então eu pergunto, né? Para que Jesus Cristo morreu na cruz? Palhaço, bobo, não precisava morrer na cruz. Já tinha predestinado todo mundo. Antes da fundação do mundo, todos já nasceram com seu destino traçado. Então como é que ele veio morrer na cruz se todos já tinham seu destino traçado? Essas são ideias que eu jogo, muito simples no meu ponto de vista, mas que provoca muita gente. Tem um camarada na internet que ele escreveu lá um negócio, Calvino responde ao pastor Tupirani. Calvino nunca sentou comigo em nenhuma cadeira, mas está dizendo que Calvino me responde. Aí botou lá um monte de coisa de João Calvino e os textos, justamente muitos textos desse estudo aqui, Fé, o Poder do Livre-Arbítrio, ele coloca respostas de Calvino, como teriam sido de Calvino, textos do estudo de Calvino. Eu olhando lá, não vi resposta nenhuma, não estou nem aí, é problema dele. Se ele quer continuar predestinado, que continue, e eu vou continuar pregando a minha revolução e chamando os predestinados de servo do diabo. E acabou a história, né? Cada um segue seu caminho. E quando alguns me questionam, eu digo assim, amigo, o futuro vai mostrar quem está certo e quem está errado. Acabou. Não adianta tentar me convencer. Eu não sou homem sujeito a convencimento, porque eu não herdei um púlpito. Quem me jogou atrás de um púlpito não foi o meu papai nem o meu padrinho. Na minha família não tem sacerdote, eu sou o primeiro. Então ninguém me convence, porque eu sei o caminho que me levou atrás daquele púlpito. Não foi falando com homens que eu fui parar ali. Então eu falo, não perca seu tempo, vai jogar seu futebol, vá para a praia, vai pregar o que você quiser, mas não tente me convencer. É filho do diabo e ponto final. Não pode falar assim do ungido do Senhor. Tá bom, tchau. Passar bem. Então, irmão, Abraão teve uma atitude. Deus falou com Abraão, sobe ao Monte Moriá, sacrifica teu filho. Ele ia sacrificar. O anjo o interceptou. Opa, cadê a predestinação nessa história toda? Se o homem está predeterminado a fazer alguma coisa, mas ele é interceptado. Está complicado. Predestinado, mas é isso que eles pregam. Muitos se enganam quando leem que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Isso não significa que Deus tenha criado a fé em nós, mas sim que Ele tenha criado o meio, redenção no sangue de Cristo, para desenvolvermos a nossa fé. Pois quem tem fé tem em algo ou alguém. Deus nos proporciona toda a condição para crermos. Por isso é que o Evangelho de João revela que o Espírito Santo busca nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se busca nos convencer, está claro que não somos predestinados. O Espírito Santo trabalha, mas a decisão é nossa pelo nosso livre arbítrio. Ora, Jesus não disse que o Espírito Santo, viria para convencer. Convencer de quê?
do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se eu estou sujeito, né, a um trabalhar do Espírito para me conduzir a um convencimento, se eu preciso ser convencido, cadê a predestinação? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar de quê? Se eu estou numa cadeia de predestinação, não tem nada para eu ser liberto. Eu estou seguindo o meu caminho. É que nem o Espiritismo. O Espiritismo usa uma palavra que é da mesma maneira como se fosse uma predestinação. Quem sabe? É o karma. Né? O Espiritismo, quando uma pessoa está passando por alguma situação que eles não dão jeito, aí eles dizem assim, não, isso é o teu karma. Você vai ter que carregar isso aí. Agora tem umas linhas espíritas que dizem assim, não, vamos fazer um trabalho para mudar o seu karma. É assim que está acontecendo dentro de algumas, abre aspas, igrejas, fecha aspas, evangélicas. Doutrina, sim, Paulo diz, né? Apostatariam da fé, dando ouvidos a quê? A doutrinas de demônios. Alguns dias atrás eu estava lendo, eu falei assim, vão apostatar da fé, mas não simplesmente vão apostatar da fé. Eles vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Aí eu comecei a analisar, eu falei, caramba, é mesmo. Comecei a lembrar dos livros espíritas que eu tinha lido, dos terreiros de macumba que eu já tinha frequentado, de toda a experiência espírita aí do mundo que eu havia tido. Eu falei, verdadeiramente, dentro das igrejas hoje, as doutrinas são de demônios. Vai uma rosa ungida? Tranca-rua fazia isso, meu. Não é? Não fazia? Fazia. Pão ungido. Pão ungido tinha no Espiritismo, tinha o dia de Santo Antônio, em que todo mundo levava um pãozinho. Você lembra? Quem lembra? Já andou por lá também, né? Levava um pãozinho, dava na mão do demônio manifestado chamado Santo Antônio, ele fazia um sinal de cruz, né? Sei lá o que ele fazia, era um sinal de cruz, e aquele pão você não podia comer. Você tinha que chegar em casa e colocar ele ou dentro da lata de arroz ou dentro da lata de farinha, porque ali seria prosperidade. O diabo já prega isso. O diabo já prega a falsa prosperidade há muito tempo. Então eu comecei a analisar, e essas coisas a gente não consegue analisar naturalmente, tem que ser a graça de Deus nos lembrando coisas de 20 anos, 25 anos, 30 anos atrás. Só Deus pode fazer isso com a nossa mente, né? Creio eu. Então, eu comecei a ver que realmente dentro das igrejas nada mais é do que doutrina de demônio. Entendeu? No Espiritismo tinha um negócio, você queria melhorar de vida, faz um trabalho assim na encruzilhada, não sei o que, ou na cachoeira, faz um trabalho. Ou então, faz tantos trabalhos. Você tem que fazer o trabalho vamos dizer, em três sextas-feiras. Faz esse trabalho durante 3 sextas-feiras, dizia o diabo, que eu vou te dar o que você está me pedindo. Ora, isso está hoje dentro das igrejas. É a corrente do empresário de 7 sextas-feiras. É não sei que de não sei quantas quintas-feiras. Não é assim? Sim. Eu estava com um prospecto dessa praga chamada Igreja Universal. E no prospecto, acho que joguei fora, dizia assim, trazemos de volta a pessoa amada em não sei quantos dias que falavam. Alguém leu esse prospecto para me ajudar? Em 7 dias. Se não me falha a memória, numa história dessa. Traga a peça de roupa da pessoa que você quer, traga não sei o que mais, e trazemos de volta a pessoa amada em tantos dias. Eu falei, lá vem um folheto espírita. Quando eu li Igreja Universal do Reino de Deus. Você não está acostumado a receber na rua papelzinho de gente divulgando espiritismo? Trazemos a pessoa amada em tantos dias. Não sei o que, lá em tantos dias. Meu irmão, quando eu falo que é um templo satânico com nome de igreja, as pessoas, não se pode falar assim do ungido do Senhor. Eu nunca vi ungido do Senhor para ter cabeça para bode em maçonaria, como o Edir Macedo faz. Bom, mas esse não é o nosso assunto não, né?
Como vai fugir de um assunto desse se ele é tão atual, né? Afinal de contas, nós temos as melhores informações. Então, irmão, você vai analisar os textos e vai ver que sempre é solicitado dos servos de Deus fé. E o que é fé? Fé não é justamente quando você decide ou não decide tomar uma atitude? Não é isso que é fé? Por exemplo, eu conheci uma história, me veio aqui na memória agora, de uma irmã que ela tinha que dar o dízimo naquele mês. Aí o que ela fez? Ela pegou o dinheiro, separou, falou, domingo esse dízimo eu vou levar para a igreja. Daqui a pouco surgiu lá uma situação, ela lembrou que tinha um cheque para bater e falou, caramba, meu cheque vai bater sem fundo. E dizia ela no testemunho que o valor que tinha do cheque para bater sem fundo era exatamente o mesmo valor do dinheiro do dízimo que ela tinha em mãos. Dizia ela que era o mesmo valor. Quando ela ficou desesperada, não dormiu, passou a noite clamando, Deus, se eu não pegar esse dinheiro para cobrir o cheque, amanhã, na segunda-feira ou na terça, conforme for, não sei, eu vou ser demitida, aí eu não tenho mais emprego, aí eu não tenho mesmo mais dízimo, aí eu não tenho mais nada, Deus, eu tenho que pegar esse dinheiro e cobrir o cheque. E ficou naquela guerra. Acabou a madrugada, ela tomou atitude, eu vou dar o dízimo e seja o que Deus quiser. Pegou, domingo levou o dízimo para a igreja, entregou, na segunda-feira foi, ela tinha um emprego que não podia passar cheque sem fundo de jeito nenhum, senão era rua, demissão. E ela já foi para a empresa esperando o pior. Deveria ter ido esperando o melhor, né, irmão? Mas foi esperando o pior. Quando chega lá, o patrão cumprimenta e ela não ouve nada, tal, esperou mais um pouquinho. Quando ela foi ver, o cheque tinha batido, tinha sido coberto, e ela foi examinar por quê. Resultado, tinha saído um atrasado lá, não sei das quantas, entrou justamente naquele dia, cobriu o cheque dela e ainda sobrou dinheiro na conta. Ora, predestinação? Isso, como que nós vamos classificar isso como uma predestinação? Ela teve a atitude dela. Ela podia ter dado o dízimo ou não. Então, isso não tem nada a ver com predestinação, tem a ver com a atitude de cada um. Tanto que Pedro vem andando sobre as águas. Senhor, sou eu, não temais. Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Vem. Aí diz a Bíblia que Pedro confiantemente, saltou e foi andando sobre as águas. Mas daqui a pouco ele vendo o vento que era contrário, ele temeu, duvidou e ia naufragando. Jesus deu a mão. Cadê a predestinação? Predestinação gera dúvida? Então é uma doutrina diabólica, diabólica e complicada. Sem contar que o tal do João Calvino, se você der a sorte de encontrar alguns livros, você vai ver que esse camarada, ele não somente pregou a predestinação, como ele perseguiu quem não pregava. E ele mandou fechar um bocado de igreja, fechar na pedrada, fechar no tribunal de inquisição que ele montou, porque na época ele era a maioria com a doutrina da predestinação. Então ele arrebentou mesmo no tempo dele, Eu não reconheço um evangelho dessa maneira. Eu não reconheço um evangelho que invade templo. Nós não somos muçulmanos, Taca bomba, bate. Não, eu não reconheço esse tipo de evangelho. O evangelho que eu conheço é aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. Esse é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço tem coroa para mártir, não para assassino. Então, predestinação eu abomino. Tem aí um item 2 que diz, em João 3,16, a salvação é para quem crê e não para quem está predestinado. Jesus falou, como é que está lá escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Isso não requer uma atitude nossa, não?
Isso não requer uma ação nossa, não? Crer não é uma atitude minha, de crer ou não crer? A Bíblia não chama algumas pessoas de incrédulos. Incrédulo não é aquele que conhece a verdade ou o caminho, mas nega-o. Não é esse que é o incrédulo? A Bíblia salva o crente e condena o incrédulo. Salva o justo e condena o ímpio. Ora, cadê a predestinação? Então, irmão, esse estudo é para provocar os nossos adversários, porque se não pregam a verdade, acredite, são nossos adversários. Se você tiver o desejo de fazer alguma pergunta, tá? É só acenar aqui para o nosso irmão Alessandro, e ele leva o microfone até você, você pode fazer a sua pergunta, a sua colocação. Pode fazer como alguns já fizeram aqui também, que vieram aqui para me desafiar, né? Pastor, mas está escrito aqui! Entendes tu que lês? Então, irmão, fica à vontade para fazer a sua pergunta, e nós crescemos tanto com aqueles que têm as suas opiniões, fazem as suas perguntas, há um crescimento generalizado nesse lugar. Deus tem dado graça para isso. No item 3 diz, Efésios 2,8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Então Efésios está dizendo, na visão de Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Ora, mediante a fé. Então quer dizer, eu sou salvo, mas existe um obstáculo para a salvação. Que obstáculo é esse? É a minha fé. Ou seja, a minha fé positiva, ela me gera salvação. A minha, vou assim usar uma expressão totalmente fora do comum, uma fé negativa, seria a incredulidade. Ela me condena. Porque se eu negar o sangue de Cristo, se eu negar o sacrifício de Cristo, tem salvação para mim? Tem escape para mim? Não. Então Paulo diz, pela graça sois salvos. Graça, o que é graça? Sacrifício de Cristo, do favor imerecido. Nenhum de nós merecia isso. Graça é o sacrifício de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a nossa fé. Então, a Bíblia requer ou não requer a minha atitude, a minha fé? Em todo o tempo. E Paulo mesmo entendeu isso. Interessante que ninguém se baseia nos estudos de Jesus para pregar predestinação. Você não vê ninguém se baseando em nenhuma passagem de Jesus. Ninguém se baseia nos profetas, pelo menos todos os estudos que eu vi, ninguém se baseia nos profetas para pregar predestinação. Todo mundo que prega predestinação se baseia exatamente em Paulo. Dizendo que Paulo pregou a predestinação. E o servo do diabo, chamado Miguel Ângelo, ele ainda chega ao ponto de dizer que o evangelho, que está compreendido em Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho é um livro histórico para os judeus. E o verdadeiro evangelho a ser pregado aos gentios é o evangelho de Paulo. Mas Paulo não tem evangelho nenhum. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele não está apontando ele mesmo. Ele está apontando alguém maior que ele, que é Cristo. Então Paulo não trouxe nenhum evangelho. Tudo que Paulo prega na Escritura, nós observamos que quando ele entra nos contextos espirituais para falar do caminho de salvação, ele simplesmente se baseia no Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, palavras de Jesus. Então tem alguns textos na Escritura, que inclusive eu já até acessando a internet, eu fui ver a doutrina da predestinação do servo do diabo chamado Miguel Ângelo. E a doutrina da predestinação dele está lá todinha estampada no site. É o mais absurdo. Primeiro, que está fundamentado em Paulo. Acabou. Não existe fundamento para a igreja que esteja em Paulo. Quem é a pedra angular de esquina?
Quem é o fundamento de todas as coisas? Quando Pedro recebeu aquela revelação, que Jesus diz assim, não foi carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, qual foi a revelação? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quem é a base da igreja? Quem é a estrutura de igreja? Quem edificou a igreja? Jesus disse, sobre esta rocha, que era a declaração de Pedro, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, quem edificou a igreja? Foi Jesus. Se ele edificou a igreja, as doutrinas para a igreja podem somente vir dele e de mais ninguém. Ou você edifica alguma coisa e vai pedir para outro trazer a doutrina? Você cria uma empresa e vai pedir para outro ditar as normas? Não. Mesma coisa Jesus. Ele edificou a igreja, ele mesmo deu as normas para a igreja. E quando Jesus deu as normas para a igreja, onde estava Paulo? Paulo não estava nem aparecendo no cenário. O que sabemos de Paulo é durante um tempo depois que ele entra em cenário quando ele manda apedrejar quem? Estevão. Olha quem é Paulo. Jesus já tinha ido para o céu, os apóstolos já estão tacando fogo em Jerusalém, e Paulo está ainda como um assassino. Mandou apedrejar Estevão e as vestes de Estevão foram colocadas nos pés dele. Então, Paulo vai se converter anos depois, em qual estrada? Na estrada de Damasco. Então, Paulo não está nem aí quando Jesus já tinha fundado a sua igreja. Jesus já tinha dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ora, se ele disse, vocês estão liberados, pode ir pelo mundo todo e pregar o evangelho. Então é porque o evangelho já estava completo. A doutrina do evangelho já estava encerrada. Porque Jesus está dizendo, ide pelo mundo todo pregar o evangelho, automaticamente Jesus não ia dar um evangelho incompleto. Então não seria Paulo que viria sei lá quantos anos depois para trazer uma doutrina para complementar o evangelho. Senão Jesus teria deixado a sua obra incompleta. Mas não, ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, porque já estava terminada a sua ideologia, a sua visão, a sua revelação. Então, Paulo não serve de fundamento para a igreja. Não serve, doa em quem doer. Fundamento para a igreja é Cristo. Doutrina para a igreja é Evangelho de Jesus Cristo, né? Que dizia aquele insano Barack Obama, né? Que doutrina vamos usar para associar a nossa Constituição? Que doutrina vamos usar para instruir nossas crianças? O Êxodo? Gênesis? Levítico? Deuteronômio? Barack Obama é estúpido, tinha que ser o quê? Presidente. É estúpido, por isso que ele é presidente. Se não fosse tão estúpido, poderia, quem sabe, ser um sacerdote. Porque o homem não sabe que existe Antigo e Novo Testamento. E ele está, o que vamos usar? E ele, Gênesis. O que vamos usar? Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ele não sabe que se tem um Novo Testamento, o Antigo se tornou obsoleto? Por isso, é presidente. O que é um presidente? Eleito pelo povo. Ele não alcançou aquele cargo. Botaram ele lá. Então, para mim, um camarada insano é presidente. Manda ele fazer uma prova para presidente. Mas manda eu fazer as perguntas. Ele não passa. Então, já que o povo vai botar ele lá, pode botar. O cargo se encaixa perfeitamente nele. E ele demonstra isso na internet com as loucuras que ele fala. Mas a resposta está a caminho, tá, irmão? Já prometi e ela vai chegar. Então, meu irmão, se baseiam nos escritos de Paulo, já não tem fundamento. E outra coisa, até nos escritos de Paulo, que eles se baseiam, eles interpretam mal. Eles dão uma má interpretação aos escritos de Paulo. Por exemplo, um escrito mais usado na doutrina do satanista Miguel Ângelo é que Paulo diz assim, não poderia o Senhor fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Tá vendo? Aí diz o estúpido. Somos predestinados. Tá vendo? Uns são vasos para a honra, outros são vasos para a desonra. Ora, não é verdade, é mentira. Satanismo dentro da igreja, é mentira. Porque ele está se baseando em um verso bíblico, umzinho, que faz parte de um capítulo, que vem inúmeras coisas antecedendo e outras inúmeras coisas posteriores. Então este verso está inserido dentro de um contexto. Não se pode tirar um texto do seu contexto e usar como pretexto, como regra. Então veja bem, aqui não está escrito o que eles dizem que está escrito. Aqui não tem nada a ver com predestinação. O contexto aqui é o que Paulo está vendo sobre a nação de Israel com os gentios, em que Paulo vai até dizer depois, se a queda deles, dos judeus, foi a glória dos gentios, que dirá a sua restauração, será como a vida dentre os mortos. E não será? Será, o milênio será como uma vida dentre os mortos, mas o milênio terá base com a restauração de Israel. Isso que o milênio vai ser, restauração de Israel. E dali, de Sião, sairá a lei para todos os povos. Jesus reinará de Sião, de Jerusalém, para todas as nações. Esse para não é para, é sobre todas as nações Jesus reinará. Então, o escrito que eles utilizam, vasos para honra, vasos para desonra, você examinando o texto, você não vai achar nada a ver com predestinação, né? Aí Paulo diz assim, Pedro diz assim, Deus segundo a sua presciência. O que é presciência? Presciência ou onisciência, ou qualquer outra palavra que possa parecer, isso aqui significa o fator de Deus, o fato de Deus saber todas as coisas. Hoje Deus sabe todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Não há nada que venha, nenhuma formiga que venha a morrer neste mundo, que Deus não tenha isso diante dos seus olhos. Sabendo que daqui a formiga que vai morrer daqui a 10 anos, Deus sabe. Isto é onisciência. É algo que normalmente a igreja evangélica, os crentes, não conseguem conceber. Deus sabe tudo. O que você vai pensar daqui a 10 anos, Ele sabe hoje. Pô, pastor, então não somos predestinados? Não. Não somos. Sabe por quê? Um fato é Ele saber do futuro. Saber do futuro Ele sabe? Sabe. E como sabe? Sabe e como sabe. Sem sombra de dúvida, sabe todo o futuro de todos os seres, todos os animais, todas as árvores, tudo. Ele sabe o futuro. Mas predestinar alguém é outra história totalmente diferente. Me prova que Deus sabe o futuro. As profecias estão aí todo dia se cumprindo. As profecias demonstram que Deus sabe o futuro. Mas uma coisa é saber o futuro e outra coisa é determinar. Ele sabe o teu futuro. Ele te diz assim, olha, entra por esse caminho que certamente na sua vida vai haver isso, isso e isso. Se você entrar por outro caminho, vai ser isso, isso e isso. Ele sabe o futuro de toda atitude que você tomar, seja ela boa ou má. Deus conhece o fim das suas ações e das suas atitudes. Mas determinar é outra história completamente diferente. Deus sempre deixa diante de nós dois caminhos. Justamente o livre-arbítrio é o que prova que somos livres para tomar decisões, para esquadrinhar situações, para orarmos e vermos a revelação, para que Deus nos dê o discernimento, a direção. Então, Deus saber o futuro é um fato.
Deus determinar o futuro é outro completamente diferente. Deus não determinou o futuro. Ele sabe do futuro. Ele sabe o caminho que a humanidade vai dar. Tanto que entram as profecias. Olha, Paulo diz até o seguinte, como negaram o amor da verdade para se salvar, Deus fará o quê? Deus lhes permitirá. Não está escrito que Deus lhes determinará. Está escrito que Deus permitirá a operação do erro. Os homens vão se desviando, só vai restar o diabo reinar sobre eles. Mas se Deus não permitir, o diabo não reina. Deus lhes permitirá a operação do erro. Aí eu pergunto, como que Deus permitirá a operação do erro, o reinado de Satanás sobre a terra? Qual vai ser a grande alavanca que vai permitir o reinado do diabo? O arrebatamento. Se Deus não nos arrebatasse, o diabo não reinava nunca. Porque com uma oração eu abalo o reino dele. Com a minha pregação e a guarda de Deus, não tem diabo que reine. Então, quando os homens se tornam maus, Deus vai lhes permitir a operação do erro, porque eles negaram o amor de Deus em Cristo Jesus. Então Deus vai arrancar, lembra de Ló? Deus vai arrancar a sua igreja da terra e vai permitir que o mal domine sobre a terra. Então, isso é predestinação? Não, isso não é uma predestinação. Deus, sabendo que a humanidade vai chegar a tal ponto de tantas negruras e horrores, sabendo o futuro da humanidade, o futuro dos caminhos dos homens, ele vai então permitir, mas não está determinando. Deus não criou o homem para que o diabo reine sobre ele. Não. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Então, Deus não criou o homem para que o diabo domine sobre ele. Essa determinação, essa predestinação, nunca existiu, nem nunca existirá. Tanto que a própria visão de Paulo diz que Deus permitirá. Permissão é uma coisa e determinação é outra. Não, pode fazer, eu permito. É uma coisa. Não, eu determinei, eu quero assim. É outra história bem diferente. Temos alguma pergunta? Pastor, inclusive aqui em Deuteronômio fala, Deuteronômio 30, 15 ao 20, fala sobre que Deus propõe, no caso, a vida e a morte, o bem e o mal. Ou seja, já está determinando justamente que Deus está fazendo uma colocação diante da gente. E no final ele ainda nos fala assim, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. Então já mostra que não existe predestinação. Outra coisa também, quando o senhor fala a respeito de Paulo, mostrando que os camaradas falam sobre a predestinação que está nas cartas de Paulo, mas o próprio Paulo, ele diz que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Jesus Cristo, que ele recebeu dele. Então, o que é que acontece? Quando Paulo saiu para pregar para os ímpios, para os gentios, Paulo não levou as cartas deles, que ela não estava escrita ainda. Paulo levou o evangelho de Jesus Cristo. Depois de 15 anos, ou a quantidade de anos que for, Paulo escreveu uma carta dentro de uma pergunta que foram feitas para eles. Exato. Ou seja, um assunto que estava surgindo. Mas os camaradas confundem tudo. Exatamente. O que falta? Estudo. Porque o camarada é aquela velha história. Lê 5 minutos e quer pregar 1 hora. Meu irmão, só vai sair besteira. O negócio é o inverso. Você tem que estudar 1 hora para pregar 5 minutos. Você passa a vida estudando para, quem sabe, um dia poder parar atrás de um púlpito. Pensa que é moleza pregar todo dia? É moleza pregar 5 vezes na semana? Pensa que é moleza? Duvido que uma mente humana, sem a graça de Deus, consiga realizar isso. Eu duvido. Tanto que você entra nas igrejas e ouve o que ouve. Porque não tem condição da mente humana produzir pregação. Né? Embora você diga aí, veja alguns aí pedindo até direito autoral, né? A minha pregação, eu digo, coitado, só podia ser dele mesmo esse lixo. Então, meu irmão, o que o irmão Francisco colocou
é algo importantíssimo para o nosso exame. Quando o Senhor diz, eis que diante de vós proponho 2 caminhos, o bem e o mal. Escolhei, pois, o bem para que vivais. Ora, se Deus está dizendo na Escritura que está propondo 2 caminhos, cadê a predestinação? Ele está propondo, se ele propõe 2 caminhos, ele está propondo, ele está exigindo aqui no cruzamento dos caminhos, ele vai exigir uma ação, uma atitude, ele vai exigir fé, porque é ele que está propondo, se ele está propondo o caminho, automaticamente ele já deu a sua palavra. Né? E se ele está dizendo que as pessoas têm que escolher o bem e não o mal, significa que ele deu a essas pessoas o entendimento do que é o bem e do que é o mal. Senão não teria condição de escolher. Então, existe nessa simples passagem, existe todo um complexo de informações que te fazem abominar a questão predestinação, né? Então, você que é um defensor do Evangelho, você vai ficar irado com algumas coisas que acontecem por aí. A nossa hora voou um pouco. Então vamos só concluir aqui para nós não termos que voltar nesse estudo, porque ele acaba se tornando só um conteúdo de informações. Na página 30 você vai ver, no item 5, Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, recuar não tem predestinação, é uma atitude que depende da pessoa. Recuar ou ir adiante, Deus não tem prazer nele. Permite-me perguntar, como a Bíblia fala de crer e recuar se eu não tivesse livre-arbítrio? Como é que eu posso crer em alguma coisa ou recuar de uma situação se eu não tiver livre-arbítrio? Eu tenho que ter livre-arbítrio. Um predestinado não pensa. Predestinado não tem cérebro, né? Cérebro de computador não pensa. Ele é predestinado para corresponder àquelas operações. Então, ele não pensa. Ele executa. Nós não. Nós pensamos primeiro para executar depois. O que dizia Aristóteles, né? Nada caracteriza melhor o homem do que o fato de pensar. Mateus 8:10, Jesus exaltou uma atitude de fé. Logo, o homem possuía livre-arbítrio. Vai contar uma experiência de um homem. Mateus 6:30, Jesus reprovou a pequena fé. Isso quer dizer que poderiam ter tido outra atitude. Tinham livre-arbítrio e não eram predestinados, né? Jesus não criticou, ó homens de pequena fé, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Como é que Deus pode reprovar se ele já tinha determinado? Como é que ele pode chegar e dizer, ó geração incrédula? Peraí, Senhor, que incrédulo? Eu fui criado assim. Eu sou predestinado, eu não tenho que pensar, eu agi instintivamente. Não, instintivamente agem os animais, nós não. Um animal, uma onça devora uma criança e não sente nenhum remorso. Isso é instinto. Ela não tem noção do que está fazendo. É um instinto. Então, Mateus 9:22, mais uma atitude de exaltação à fé. Você vai examinar o texto depois. Enfim, todos esses textos mostram que pessoas tiveram que desprender uma atitude de fé. Agora, só para encerrarmos essa questão de predestinação dentro desse estudo, tão provocador e que revolta muita gente, vamos encerrar mencionando Adão e Eva, o começo da história. Adão cometeu um erro, Eva cometeu um erro. Deus os castigou? Sim. Como é que Deus pode castigar alguém que estava já pré-fabricado para agir de uma determinada maneira? Porque é isso que prega a doutrina da predestinação, né? Tanto que eles dizem, não, tu pode até subir o morro, fumar maconha, cheirar cocaína, mas se matar alguém, não, mesmo assim você é salvo.
É a doutrina do satanista Miguel Ângelo. Então, Adão e Eva poderiam dizer assim, peraí Deus, tu vai me castigar por quê? Que culpa tenho eu do que fiz? Tu não me criou assim? Tu já não determinou que as minhas atitudes seriam essas? Eu já não sou um predestinado? Mas não. Adão e Eva tinham uma palavra, uma direção, agiram contrário, demonstrando que tinham livre-arbítrio, liberdade. Deus os castiga. Ora, se existe, a Bíblia tanto fala de céu e de inferno, mas não diz que o céu está determinado para uns e o inferno para outros. Não. Diz que o céu está determinado para os filhos da obediência e o inferno para os filhos da desobediência. Opa! Obediência e desobediência? Cadê o livre-arbítrio? Está aí. Mas cadê a predestinação? Não existe. Não existe predestinação. Então, outra coisa, né? Mal interpretada, eu não sei se menciono no estudo. Judas. Jesus diz assim, Senhor, ninguém se perdeu senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aí então, meu irmão, aí então é uma porta escancarada para aqueles que não querem estudar, não querem orar, porque aí realmente se o camarada já vem sendo alimentado com o engano da predestinação, aqui ele mergulha de vez, acabou, ele encerra a questão e não quer saber de mais nada. Judas foi escolhido como todo mundo, teve oportunidade igual a todo mundo, simplesmente teve. Mas ele resolveu trair Jesus pelas 30 moedas de prata. E examinando os textos, nós não vamos ver nenhuma predestinação. Quando Jesus usa a expressão para com Judas, chamando de filho da perdição, a palavra filho é simbologia de descendência, de continuidade de atitudes. É isso que significa ela na Escritura. Então, quando é dito filho da perdição, ora, Jesus chamou em Israel os judeus de vós tendes por pai o diabo. Ora, se eles têm por pai ao diabo, Jesus está chamando eles de filho do diabo, filho da perdição. Então, quando usa a mesma expressão para Judas, demonstra o quê? Que as atitudes de Judas eram contrárias à obra de Deus. Exatamente como ele fala para os judeus, vós tendes por pai o diabo. Se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as mesmas obras de Abraão. Então, Judas está fazendo uma obra do mal, traindo o sangue inocente, traindo o unigênito. Então, Jesus o chama de filho da perdição. Não porque ele fosse predestinado, mas porque ele determinou ir até os sacerdotes e trair